Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estou deixando aqui mais uma gravação para ser apresentada aí no curso online durante a minha viagem. Como hoje eu passei o dia inteiro escrevendo artigos políticos, então eu não quero sair muito do tema político, para não fazer da minha cabeça um rádio, que conforme você vira o botão ele muda de estação. Então eu vou ler o artigo que eu acabo de escrever e, a pretexto dele, depois haverá algumas perguntas que puxam mais para o lado da filosofia política. Né? O artigo chama-se A Raposa e o Tigre. A opinião de Mário Vargas Llosa, segundo a qual a eleição de Ollanta Humala é uma grande vitória da democracia, não tem nem o mais mínimo fundamento objetivo e desperta no observador a tentação de explicá-la por motivos psicológicos, pessoais. Nada neste mundo, exceto um viés subjetivo imantado de forte carga emocional, justifica a presunção de que o fujimorismo é mais perigoso para a democracia do que o Foro de São Paulo. No mínimo, resta o fato de que Alberto Fujimori foi removido do poder e condenado pela justiça, e nada de semelhante aconteceu ou pode acontecer jamais aos membros e amigos do Foro, ainda que cometam, como de fato cometem, crimes infinitamente maiores que os do ex-presidente peruano. Também não é preciso ser nenhum prêmio Nobel de literatura para entender que o fujimorismo é um fenômeno local, sem extensões fora do Peru, ao passo que o Foro é, por definição, o comando estratégico da Revolução Comunista em escala continental, apoiado por uma rede de conexões internacionais que vai desde as fundações americanas bilionárias até a KGB e a máfia russa espalhada pelo mundo. Escolher alegremente Ollanta Humala em vez de Keiko Fujimori é expulsar a raposa para entregar a gerência do galinheiro a um tigre. Um tigre não se torna menos tigre por vir de unhas pintadas. Que Humala tenha, para fins de propaganda, preferido copiar antes o modelito soft de Luiz Inácio Lula da Silva do que as caretas ameaçadoras de Hugo Chávez é um detalhe cosmético a que só mentalidades frívolas podem dar algum valor. Lula foi o criador e ainda é o mentor do Foro de São Paulo, o comandante em chefe de uma entidade proteiforme que, atendendo tão somente às suas necessidades táticas de momento e lugar, alterna com a maior indiferença os meios de ação mais diversos e heterogêneos, da sedução ao assassinato em massa, da camuflagem rosa à intimidação explícita, dos afagos aos sequestros. O próprio Luiz Inácio já confessou tantas vezes a unidade estratégica do Foro de São Paulo, por trás da variação de suas aparências locais, que a recusa de enxergá-la só pode ser obra da mendacidade consciente, de uma burrice política imperdoável ou de uma hábil mistura desses dois elementos. Como essa mistura se produziu no cérebro de Mário Vargas Llosa é um enigma que deixo para seus futuros biógrafos. O ódio de muitas décadas a Alberto Fujimori, mesmo acrescido do ressentimento de concorrente derrotado nas eleições de 1990, não bastaria para destruir totalmente, numa massa neuronal tão privilegiada, o senso das proporções. Não, a explicação psicológica não resolve. Mais razoável é apelar à sociologia. Ao emitir sua opinião insensata, Vargas Llosa talvez estivesse menos expressando um sentimento pessoal do que repetindo um script tradicional característico de uma certa classe de pessoas. Vargas Llosa é, com toda evidência, um daqueles inumeráveis intelectuais ex-comunistas que não tiveram a coragem de abraçar a causa anticomunista com a mesma intensidade, o mesmo entusiasmo, o mesmo comprometimento integral com que um dia serviram ao partido. Tomar birra da ditadura comunista é uma coisa, outra, bem diversa, é tornar-se um Arthur Koestler, um Vladimir Bukovsky, um Whittaker Chambers. O preço aí é alto demais. Muitos são os que não querem pagá-lo. Ao contrário, sua ruptura com o comunismo, parcial, mediada e cheia de reservas, é antes de tudo um salvo-conduto para continuar combatendo a direita, mais eficazmente ainda, sem poder ser acusados de fazê-lo em proveito de ditaduras de esquerda, ainda que dando força a estas últimas em momentos estratégicos decisivos, como a eleição de mais um pau-mandado do Foro de São Paulo, ungindo-as com o óleo bento do antifascismo. A história já demonstrou 1000 vezes que isso de ex-comunista simplesmente não existe.
Ou o sujeito se torna anticomunista professo, aceitando posar de monstro e inimigo público ante a mídia chique, ou apenas muda de cargo na hierarquia comunista, passando de militante a companheiro de viagem. Este último posto tem a vantagem de uma certa liberdade de opiniões, contanto que seu ocupante só fale contra o comunismo em termos doutrinais e genéricos, mas o apoie com ares superiormente neutros nas horas de necessidade, entre as circunstâncias reais e concretas da luta pelo poder. É francamente estúpido argumentar, como o comentarista espanhol Martín Santibáñez Vivanco, semanas antes das eleições, que, aspas, só na democracia se pode e se deve vencer o terrorismo, porque só assim uma vitória completa alcança a legitimidade, fecha aspas. Álvaro Uribe, que combateu o terrorismo preservando a normalidade constitucional democrática, não é menos odiado, nem menos atacado na mídia internacional, nem menos perseguido nos tribunais do que Augusto Pinochet, que o fez pela ditadura, ou do que a dupla Fujimori e Montesinos, que o fez pela violência somada à corrupção. Fujimori já era execrado por toda parte muito antes que seus delitos viessem a público. Foram suas vitórias contra o terrorismo de esquerda que fizeram dele a bête noire em que se tornou, desencadeando contra sua pessoa a fúria investigativa que a grande mídia jamais voltou contra o Foro de São Paulo, a máfia de Havana ou os agentes financeiros da KGB em ação na América Latina. Qualquer governante, democrático ou ditatorial, honesto ou desonesto, que ouse erguer a mão contra a esquerda armada, será necessariamente estigmatizado e hostilizado pela opinião bem-pensante, pelo simples fato de que, se nesta abundam comunistas, não comunistas e ex-comunistas, nela não há lugar, nenhum lugar para anticomunistas. Então, esse artigo pode ter sugerido algumas perguntas. E vamos começar aqui. O Silvio Grimaldo tinha uma pergunta. Fale bem alto para poder chegar aqui na gravação. Bom, o seu artigo sugere para os seus alunos uma diferença de perspectiva entre a opinião do Mário Vargalhosa e a explicação que você dá, ou o que fundamenta a análise que você faz da opinião do Vargalhosa. Além da perspectiva sociológica, que você diz aí que ele faz parte de uma classe especial de pessoas que são ex-comunistas, mas não anticomunistas, há embutido no seu artigo, parece, eu falando como um aluno do seminário, né, de filosofia, que conheço o seu trabalho na parte de filosofia política. Há embutido no seu artigo uma diferença de método filosófico. Ou seja, o Mário Vargalhosa está dando uma definição nominal e abstrata, ou ele está baseado numa definição nominal e abstrata do processo democrático, né, que seria o funcionamento das instituições, e pelo fato de não ter mais um sujeito que é ligado ao passado ditatorial do país e agora está respeitando a ordem democrática, etc. E você está baseado num método que tenta responder a pergunta: quem é o agente real do processo histórico? Então, que sabemos, com o seu trabalho, você encontrou essa resposta não nas instituições democráticas, não no institucionalismo, mas fazendo uma investigação sobre a ação humana, sobre o poder. O que parece até aquela distinção clássica em ciência política entre doxa e epistêmia. Sim. É um palpiteiro falando e um filósofo analisando. Sim. Então, a minha pergunta é assim, qual é a investigação que a filosofia política, da maneira como você entende, faz para fundamentar essa análise? Que o leitor que acompanha os seus artigos do jornal às vezes não percebe. Nem sempre pega, é verdade. Bom, então, mas a diferença entre o opinador, o opinador é sempre um agente político, tá certo? E o observador filosófico, na verdade, ela é bastante simples. O agente age em nome ou em defesa de certos valores que ele toma como terminais e inquestionáveis. Quer dizer, providência número 1
do opinador, do demagogo, do ideólogo. Tá certo? Não permitir que certas perguntas sejam feitas. Ele tem que isolar certos aspectos da realidade para que eles não sejam examinados. Então ele tem que tomar certas respostas como terminais. Então, certas respostas, certas crenças, certos pressupostos como terminais e absolutamente indiscutíveis. Né? Tão indiscutíveis que de fato não são discutidos. Então, por exemplo, é normal para um opinador ele tomar um valor chamado democracia como uma coisa indiscutível, como um consenso universal, assim, algo tão óbvio quanto 2 mais 2 é 4. Não é isso? Assim como, se o sujeito for defender explicitamente o comunismo, né, então a inexistência da democracia real no capitalismo também é um dado inicial, que ele não vai questionar. Quer dizer que aqueles valores democráticos que um toma como fundamento, como premissa, como base, como dogma, né, indiscutível, são aquilo que para o lado contrário não existe. Então os dogmas são contrários. Mas nos dois casos você tem vamos dizer, a necessidade de isolar parte da realidade para que aqueles valores em nome dos quais você fala apareçam como se fosse a própria realidade. Não é isso? Então, vamos dizer, todo o discurso de agente político, ou se quiser, discurso ideológico, tá certo? Ele toma os assuntos de um certo ponto para dentro. Ele não pode ir à raiz do assunto. Jamais, jamais, jamais. Se ele for, imediatamente aqueles valores que ele pretende consagrar se tornam relativizados. Não é isso? Por exemplo, de você tomar a própria palavra democracia. Não é isso? O consenso hoje é o seguinte: é considerar democrático qualquer país onde exista, vamos dizer, liberdade de imprensa, ou seja, existe uma imprensa privada que tem uma certa liberdade de ação, né, e a existência de partidos políticos e de eleições regulares. Se tem isso, pronto, é a democracia. Não é isso? Então, é claro que essa é uma definição formal. Ela não toca na questão da estrutura real do poder. Não é isso? Mas a estrutura real do poder então tem que ser isolada, tá certo? Para que a consagração da democracia como um valor universal possa ser então ritualizada e soar persuasiva. Então, se o sujeito consegue fazer isso, então a democracia torna-se uma premissa. A premissa não entra na discussão. Então é essa premissa que vai determinar, vamos dizer, a solução, né, dos problemas, a resolução das questões e a resposta às perguntas que forem colocadas. Tá certo? Bem, para uma atitude filosófica, nada que tenha sido inventado numa certa data pode ser considerado universal. Tá certo? E nenhum valor que seja, vamos dizer, vigente apenas em certas áreas do planeta ou em certas épocas pode ser aceito a priori como, vamos dizer, um valor universal. Tá certo? Nós temos que recuar desde essas convenções, por assim dizer, até o fundamento existencial de onde elas surgiram. Né? Quer dizer, da onde que essas coisas emergiram e qual é o fundamento delas na vida humana em geral. Isso, o que representa essas ideias, como democracia, ou socialismo, ou o que é fascismo, a partir dos dados permanentes da vida humana, permanentes e estes sim universais, né? Como, por exemplo, a duração média da vida humana, como o fato de que, vamos dizer, nascemos e existimos num mundo balizado por certas estruturas gerais dentro das quais estamos e das quais não podemos escapar, tá certo? Ou marcado, vamos dizer, pelas necessidades fundamentais da vida humana, a necessidade de alimentação, de abrigo, de afeição, de proteção, etc, etc. Também temos que recuar até o fundo
do problema do Estado, porque democracia e socialismo são formas de Estado. Tá certo? Então, nós não podemos esquecer que o fenômeno Estado nem sempre existiu. Ele existiu em certos lugares, a partir de certas épocas. Em outros lugares, o Estado se desmantela, cede lugar a outro tipo de organização, como aconteceu, por exemplo, na dissolução do Império Romano, quando os nobres, né, os senadores romanos, que eram todos proprietários de terra, mas viviam na cidade, o que eles fazem? Abandonam o Senado, larga tudo para as moscas e volta para a sua fazenda, tá certo? E ali cria um exército particular e começa vamos dizer, cria uma administração independente. Isso é o chamado feudalismo. O feudalismo não é nada mais do que isso. Quer dizer, os fazendeiros voltaram para as fazendas e, não contando mais com a proteção do governo, passaram a se proteger a si mesmos, tá certo? Constituindo-se, portanto, cada um em governante das suas terras. Então isso aí é uma total dissolução do Estado. Isso aconteceu, e não aconteceu na Conchinchina, aconteceu na Europa. Né? Em outros lugares, você vê, por exemplo, a presença do Estado em certos lugares do Brasil é muito tênue. Quer dizer, praticamente a Amazônia inteira, essa história de tropas de fronteira, etc. O número das tropas é ridículo para tomar conta daquilo, e aquilo é uma verdadeira casa de mãe Joana. Então, a presença do Estado ela não corresponde à estrutura real de poder. Né? Então você vai encontrar lá, por exemplo, fazendeiros, coronéis do sertão, chefes de gangue, etc., que tem muito mais poder naquele lugar do que o governo, ou com a própria favela do Rio. Né, certo? Você não pode dizer que as favelas do Rio fazem parte do Estado. Não, elas são uma estrutura independente que despreza o Estado, tá certo? Cospe em cima dele e, não raramente, o derrota em confrontos armados. Tá certo? Então, se o Estado é assim, então entendendo que o Estado não é uma realidade natural e permanente que possa ser tomada, vamos dizer, como premissa para a análise das situações. Seja o Estado democrático, seja o Estado socialista. Mas se você fala de Estado democrático, então o horizonte diminui mais ainda. Mesmo se tomarmos a democracia na acepção convencional, quer dizer, a mistura de eleições e imprensa livre, aí é que a área onde o fenômeno democrático pode ser observado diminui mais ainda. Quer dizer, a área do Estado é limitada, e a área do Estado democrático mais limitada ainda. Limitada no espaço e limitada no tempo. Então é claro que, quando nós falamos dessa coisa, não estamos lidando com valores universais, com um consenso universal. Tá certo? Então é um falso consenso. E o indivíduo que gosta desses valores e que os defende, ele os vende como valores universais, na base um pouco da profecia autorrealizável. Quer dizer, se todo mundo acreditar que aquilo é universal, aquilo se universaliza. Tá certo? Então, vamos dizer, para o analista filosófico, isso é absolutamente imperdoável. Você nunca pode fazer isso. Né? Você sempre tem que recuar desses fatores culturalmente, localmente condicionados até os dados mais permanentes e essenciais, né, da vida humana, e ver qual é a relação entre uma coisa e outra. Quer dizer, se você tem uma ideia de como é a estrutura da vida humana, aonde entra ali conceitos como Estado, democracia, instituições, ordem jurídica, etc., etc. E qual é a função que isso tem. Nesta análise, uma etapa fundamental é você entender, desde logo, que todas estas formações são modalidades de poder. Se você fala em Estado, governo, etc., etc., então é porque alguém exerce poder sobre alguém. Tá certo? Então, perguntar qual é a origem e fundamento do poder em geral, e como estas variedades de poder se distinguem de outras. Não é isso? Então, uma sondagem da natureza do poder vai reduzir essas várias formações históricas do poder às suas formulações mais simples. Não é isso? Então, mais simples e, portanto, estas sim universais. Né? Então, bom, por exemplo, um dado universal é que o poder não pode ser entendido só como substantivo, mas também como verbo. Graças a Deus, em português,
o poder é substantivo e verbo, né? Coisa que não acontece em... Bom, em inglês você pode usar a palavra empower, quer dizer, dar poder a alguém, mas não tem a plena coincidência. Mas em português, poder como substantivo, poder como verbo, são a mesma coisa. Então, o poder consiste em poder alguma coisa. E o poder, então, fica ao contrário da impotência. Né? A cada momento, e nesse sentido, o poder é o elemento constante da vida humana. Quer dizer, só não pode nada aquele que está morto, aquele que ainda não nasceu. A partir da hora que o sujeito nasceu, algum poder ele tem. Ele tem, por exemplo, o poder de se mover, ele tem o poder de respirar, ele tem o poder de mamar quando lhe oferecem leite, ele tem o poder de chorar e chamar a atenção dos outros. Né? Então, algum poder é inerente à simples existência humana. Não há nenhum ser humano que seja totalmente desprovido de poder. É isso? Então, outra coisa que é inerente à vida humana é, evidentemente, o desejo de poder. Então, a vontade de poder, como chamava Nietzsche, né? Isso aí é também um elemento estrutural e permanente. Porque não há nenhum poder, por mais simples que seja, que no simples fato de se exercer, não aumenta automaticamente o próprio poder. Não é isso? Então, por exemplo, se hoje você tem o poder de comer, você já está garantindo com isso a sua possibilidade de comer amanhã e de continuar comendo. Não é isso? Se você consegue respirar, isso significa que você vai querer respirar mais e mais, continuar fazendo isso. Não é certo? Quer dizer, você não se contenta com aquele ato de poder. Isso é também inerente ao próprio poder. Ou seja, o crescimento do poder, tá certo? Dentro dos limites que lhes são naturais, é elemento inerente ao próprio poder. Então, em princípio, nenhum poder se autolimita. Né? Quer dizer, a limitação faz parte, vamos dizer, da natureza das coisas, das circunstâncias, etc. Então é natural todo poder ele querer crescer. Isso não quer dizer que ele quer crescer indefinidamente ou ocupar tudo. Não, aí já é noção paranoica. Tá certo? Mas por que eu digo? Crescer dentro dos limites que lhes são naturais. É isso? Então, qualquer vamos dizer, corpo que se movimenta, tá certo? Ele, no simples fato de se movimentar, ele está aumentando a sua capacidade de se movimentar. Por que você fazer ginástica fortalece você? Você simplesmente acelera, aumenta o número de movimentos. Tá certo? E isso exerce um efeito que vai te fortalecendo. Por que você faz aqueles movimentos que você chama de ginástica? É para você poder fazer mais movimentos. E não somente aqueles da ginástica. Então, existe o fenômeno do poder. Então, e o poder é inerente à própria vida humana. Agora, tem um segundo elemento que também é inerente. É o poder que você tem sobre outras pessoas. Ter poder sobre outros seres humanos é também inerente ao ser humano. Então, se só tivesse poder sobre os animais ou sobre a esfera material, não seria possível a organização da sociedade humana. E tem, além de você ter o poder como um dado universal, o aumento do poder como dado também universal, e de você ter o poder de um ser humano sobre outros seres humanos, você tem um quarto dado, que é o seguinte: a escala de poder entre os seres humanos é imensurável. Ou seja, não há nenhuma espécie animal cujos componentes, cujos membros se distingam uns dos outros na sua quantidade de poder, como acontece entre os seres humanos. Quando você vê, por exemplo, que um Stalin pode assinar um decreto, esse decreto ele manda do dia para a noite 20, 30, 50 mil pessoas para a cadeia, ou os transfere, vocês estão morando aqui, vocês vão ter que morar lá na Conchinchina. Né? E do outro lado, você compara um indivíduo que está reduzido
a quase impotência. Por exemplo, o sujeito está no hospital da prisão, tá certo? Doente, amarrado. Bom, ele não pode dizer que ele está totalmente desprovido de poder, porque ele ainda respira, ainda se move. Tá certo? Mas, na comparação com outros seres humanos, ele está na condição do que eu chamo de vítima inerme. Né? Então você tem o sujeito da ação, por um lado, e por outro lado você tem a vítima inerme, que simplesmente recebe o impacto daquela ação sem poder falar nada. Essa distinção, ela sempre existiu entre os seres humanos, e a existência de uma diferença imensurável de poder entre vários seres humanos é outro componente estrutural permanente da vida humana. Portanto, se você fala sociedade igualitária, a sociedade igualitária só pode ser igualitária sobre certos aspectos, não igualitária no todo. Porque a simples diferença de idade entre os seres humanos já implica uma diferença de poder. Quer dizer, como você nasce bebezinho e vai crescendo só aos poucos, então é fatal que os adultos tenham um poder enormemente maior que o seu, incontrolavelmente maior que o seu. Não é isso? Se um adulto quiser matar um bebê, ele o faz com a maior facilidade, mas se o bebê quiser matar o adulto, não tem o menor meio de fazer isso. Não é isso? Então, essa diferença ela pode crescer de tal modo que um ser humano fica colocado perante o outro como se fosse um deus perante um mortal. E isso não acontece só em sociedades altamente complexas. Se você pegar uma tribo de índio, né, o cacique e o pajé têm poder de vida e morte sobre quem eles quiserem. Né, e, veja, o pajé tem o poder de matar uma pessoa só com palavras. Você lê o estudo do Claude Lévi-Strauss, o Feiticeiro e Sua Magia, né, e você vai ver que isso realmente acontece. Né, baseado naquele estudo do W.B. Cannon sobre a circulação microcapilar. Tá certo? Você vê que em situações de medo extremo, essa circulação é paralisada e o sujeito simplesmente morre. Então quer dizer que se o pajé lança uma maldição sobre um membro da tribo, e a tribo inteira acredita que a maldição funciona, o sujeito também acredita, quer dizer, ele sozinho acreditar não adianta, só a autossugestão não vai fazer isso. Mas, se a tribo inteira acredita, então automaticamente o tecido inteiro das relações sociais daquele sujeito já está alterado. Ninguém quer falar com ele porque acha que ele está condenado e assim por diante. Então, o medo que os outros têm dele o isola, tá certo? E o isolamento o vai colocando em uma situação tão insustentável que o sujeito define e morre. Tá certo? Então, você veja, essa é uma capacidade que os governantes atuais não têm. Você vê que a diferença de escala não tem nada a ver, vamos dizer, com a complexidade maior ou menor da sociedade. Você pode ter uma diferença imensurável, mesmo dentro de uma cultura pequena. Né? Então, eu estou falando desses elementos porque eles são o tecido da vida humana. Essas coisas, essas situações você encontra em qualquer lugar. Então, essas são universais mesmo. Agora, democracia, socialismo não é universal coisa nenhuma. Isso apareceu muito tarde. Né? Então, dentro dessa análise, nós podemos entender que esses valores que são dados como universais são eles próprios, evidentemente, instrumentos de poder. E o poder consiste em você recortar o horizonte de visão de maneira que as pessoas não enxerguem fora de um certo círculo que você mesmo delimitou. Então você já molda o debate previamente. Tá certo? Então, a coisa mais clara é que nenhuma análise que é fundamentada nesses tipos de premissas pode ser filosoficamente séria. Nunca. Então, porque elas tomam como fundamento uma mera sugestão hipnótica, tá certo? E não, vamos dizer, uma análise da realidade. Eles não tem nada a ver com a realidade. Então, você pode dizer que a clave desse discurso está situada na chamada função apelativa, que é a ação exercida por um falante sobre um ouvinte. Diga. Isso tem a ver com uma pergunta que outro dia fizeram para você sobre como é a economia numa sociedade justa. Você
justa como Sim, por exemplo, a expressão sociedade justa, né, é uma dessas expressões. Ela não tem o menor fundamento na análise da realidade. Isso quer dizer, você perguntar o que é uma sociedade justa. Vamos conceber o que seria uma sociedade. Bom, a sociedade justa pode ser concebida apenas como um ideal para fins de retórica. Ela não pode ser concebida como uma realidade jamais. Nunca ninguém experimentou, né? Não há experiência de uma sociedade justa para você poder analisar. Se houvesse, me mostre pelo menos uma, né, para eu poder analisar. Não, não existe. Então, ela só existe como uma proposta. Tá certo? Quer dizer, há uma distinção de categorias aí. São o opinador ou o agente político, ele sempre está se usando de conceitos ou noções discursivas, né? São assim, dados do pensamento, né? Como sociedade justa, democracia. São criações do pensamento. E criações do pensamento que visam exercer uma ação persuasiva ou até manipulatória sobre a audiência. E não visam a dizer nenhuma verdade. Zero. A dose de verdade de qualquer discurso que seja baseado nos conceitos de democracia, de sociedade justa, a dose de veracidade é zero. Trata-se de uma ação, de uma influência que está sendo exercida, e não de uma afirmação sobre a realidade das coisas. Ao contrário, esses discursos todos se baseiam usando o desprezo pela realidade. Então é como se fosse um teatro, quer dizer, o falante ele demarca um certo território e diz, olha, aqui nós vamos desempenhar certos papéis, o seu papel é esse, o dele é aquele, o do outro é esse, assim, 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 e quem dirige a cena sou eu. É isso que o sujeito está fazendo, sempre. Ainda que ele esteja defendendo uma coisa que em si mesmo seja teoricamente justa. Né? Então, todos esses discursos realmente são propaganda, não são nada mais do que propaganda. Né? Um outro texto que você escreveu muito esclarecedor nesse sentido é aquele Liberdade e Ordem. Não? Sim, sim, sim. Você está discutindo o conceito de liberdade. Então, onde eu dizia que a liberdade não pode ser jamais um princípio universal. Não tem sentido. A noção de liberdade não tem substantividade suficiente, ela não tem equivalência na experiência real para ser um princípio. Porque, evidentemente, toda liberdade é relativa. Era liberdade de alguma coisa, ou liberdade para fazer alguma coisa, sempre uma coisa determinada, e não liberdade em geral. E se não pode ser geral, então não é um princípio universal, evidentemente. É um arranjo que você faz dentro de determinadas situações. Isso. Sendo que, quando você está raciocinando em termos de princípios, um princípio é de aplicação universal. Quer dizer, não tem exceção. Isso. Como, por exemplo, esses dados que eu estou usando sobre a situação do ser humano no mundo. Eles são universais, não tem exceção. Quando eu digo, por exemplo, todo ser humano tem algum poder. Ponto final. Não tem exceção. Né? Ele só não tem poder se ele não existe ainda ou se ele já morreu. Né? Mesmo que ele esteja reduzido à condição de, vamos dizer, total impotência, você está lá num leito do hospital sendo operado. Eu digo, como você não tem poder se todas aquelas pessoas estão se mobilizando para te atender? Então você tem alguma importância, tem algum valor, e isso é um poder que você tem sobre os outros. Esse é o fato de que as pessoas elas não querem que você morra, elas ligam para você. Isso é um poder que você está exercendo, mesmo que esteja desacordado. Então a ausência total de poder é incompatível com a existência humana. Isso é um dado universal e sem exceção. Segundo, eu digo a diferenciação de poder entre os seres humanos é um dado universal, não dos indivíduos, evidentemente, mas das sociedades. Não há sociedade sem diferenciação de poder, sem uma escala de poder. Terceiro, não há limites para a diferença na escala de poder. Um ser humano pode ser um deus em comparação com o outro. A própria sociedade pode aceitar que ele é um deus. Júlio César dizia com toda seriedade que ele era descendente carnal da deusa Vênus, e as pessoas aceitavam.
É isso? Os imperadores romanos eram deuses, né? E, mesmo assim, os imperadores romanos não chegaram a ter tanto poder quanto certos governantes modernos. Ou, às vezes, não chegava a ter o poder que tem um pajé de uma tribo. Esse poder de matar uma pessoa com meras palavras não consta que os imperadores romanos tivessem. Não é isso? Os reis da França tinham, vamos dizer, o poder curativo, a imposição de uma série de doenças que os reis curavam pela imposição de mãos. Não é isso? Então, quer dizer, então a existência da escala de poder e a sua imensurabilidade são outros dados constantes das sociedades humanas. Não tem nenhuma sociedade que escape a isso. Né? Agora, por exemplo, se você disser, mas na democracia nós limitamos o poder, você é enganado. Você limita o poder de governo. Através do quê? Do próprio poder de governo, de outro órgão de governo. Né? Você tem os famosos 3 poderes, né? E eles se limitam uns aos outros. Não é isso? Agora, se os 3 estiverem contra você, quem pode limitá-los? Ninguém. Então aí você entra, tem todo um raciocínio sobre a legitimidade. Tá certo? E a legitimidade, o que é? É um argumento que você está usando para legitimar, para justificar a existência daquele poder. E o simples fato de você ter que justificá-lo já mostra que ele não é um dado natural e universal que tenha que ser aceito a priori. Ou seja, ele é um arranjo que foi feito num certo lugar, que tem argumentos pró e tem argumentos contra. Ou seja, tudo isso é sempre, sempre, sempre relativo. Agora eu estou confrontando o que é o relativo com o não relativo. O que é o local historicamente condicionado com aquilo que é universal, por fazer parte da estrutura da vida humana. Né? Essa estrutura da vida humana não é nada que você precise se elevar muito no grau de abstração para aprender, porque ela se constitui de dados que são imediatamente acessíveis a todos os seres humanos. E, de certo modo, coisa que todo ser humano sabe. Não é isso? Então, por exemplo, todo ser humano sabe que ele tem a capacidade de fazer certos movimentos corporais e outras ele não tem, ele não pode sair voando, por exemplo. Ele sabe disso. Né? E, então, vamos dizer, este quadro definidor da vida humana, que eu justamente escrevi na aula passada, né? Então, isso aí de certo modo, são dados imediatos que constituem, vamos dizer, a nossa própria presença no mundo. Então, eles são tão óbvios que as pessoas não lembram de pensar naquilo e de expressá-los. Então, só as coisas que fazem parte, vamos dizer, da condição humana universal e permanente, ou seja, aquelas coisas que se impõem necessariamente a todos os seres humanos, é que podem servir de premissa para você julgar qualquer coisa. Então, agora, quando valores que têm uma origem histórica, que são datados historicamente ou que são limitados localmente, tentam passar como princípios universais, então alguém está te enganando, evidentemente. Então, alguém quer te impor, por exemplo, a ideia democrática, a ideia socialista, a ideia fascista, qualquer uma que seja, sem permitir que você examine o fundamento ou falta de fundamento daquilo na estrutura da vida humana. Então, esse discurso é sempre enganador. O discurso do agente político é sempre enganação, ainda que seja o melhor, mais bem intencionado do mundo. Tá certo? Por quê? Ele volta as costas à realidade. Tá certo? De certo modo, o próprio falante se torna a premissa. Ele é a premissa e você é a consequência. Todo discurso político contém uma ordem implícita, né? Um mandamento implícito. Faça isto, faça aquilo. Tá certo? Então, não estamos discutindo na clave da realidade, do ser e do não ser. Tá certo? Então, a exclusão do ser e do não ser do discurso político já mostra que há sempre ali um coeficiente de enganação, de engodo muito grande. Então, a função, vamos dizer, do analista filosófico é justamente pegar essas falsas premissas universais, tá certo? E mostrar qual é a raiz delas no senso de realidade. E daí elas podem ser julgadas
na sua verdadeira relatividade. Tá certo? Quer dizer, mesmo que ser. Partindo da análise filosófica, você pode, por exemplo, chegar a uma defesa da democracia ou do socialismo, mas você sabe que essa defesa será relativa. Sempre. E ela só tem um valor científico à medida em que ela se remete às experiências universais. Mas, sem sombra de dúvida, só tem um fundamento objetivo na medida em que se remete aos dados universais. Quer dizer, o universal em filosofia política é a experiência fundamental, mas não as noções, os conceitos da ciência política. Praticamente todos os conceitos da ciência política são convencionais. Ou são convencionais, ou eles são descrições de convenções adotadas no outro lugar. Sim, mas essas convenções, algumas delas, você consegue achar um fundamento real. Algumas têm um fundamento real, outras não têm nenhum. Como, por exemplo, um conceito de poder. Você consegue... O poder, ele serve num determinado nível, ele aparece como uma experiência real, fundamental, compartilhada por todos os seres humanos, mas num nível, vamos dizer assim, mais abstrato, e em tensão com esse nível da experiência, ele aparece como um conceito operativo, né? Serve para análise. Sim. Mas há alguns conceitos que aparecem da ciência política ou da discussão política que não apresentam essa relação tensional com a experiência. Mas sem sombra de dúvida. Tá? Por exemplo, se você pegar o conceito de liberdade, você verá que ele se reduz, se você for ver o que existe de substantivo no conceito de liberdade, você verá, a liberdade é um poder. É um outro nome do poder. Quer dizer, eu ter uma certa liberdade quer dizer que eu posso fazer certas coisas ou que os outros não vão me impedir de fazer essas coisas. Tá certo? Porém, se os outros não vão me impedir, mas eu não tenho poder nenhum de fazer aquelas coisas, então essa liberdade simplesmente não existe. Ela é apenas um nome. É a liberdade, é o famoso direito sem garantia. Aí você tem que se remitir à minha definição do direito. O que é o direito? Ou o direito é uma garantia efetiva, ou ele é apenas um nome. Para fins práticos, a gente distingue entre o direito e a garantia. Por exemplo, você tem o direito à assistência médica pelo Estado, vamos supor. Mas quando você chega lá, a repartição está sempre fechada, os médicos estão no bar bebendo e ninguém te atende. Então você tem o direito sem a garantia. Mas, substantivamente, quer dizer que esse direito não existe de maneira alguma, ele está apenas no papel. Tá certo? Então, do mesmo modo que a noção de direito se resume, em última análise, na noção de garantia, do mesmo modo a noção de liberdade se resume, em última análise, na noção de um poder. Mas se você diz isso para as pessoas, elas ficam chocadas. Né? Porque a noção de poder está associada na mente delas à prepotência. Ela só vê o poder quando o poder é o dos outros contra ela. Ela não vê o seu próprio poder. Né? Então, a palavra poder tem, como diz, tem mala prensa, tem um prestígio negativo. O poder é mau, o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Uma frase que não quer dizer absolutamente nada. Né? É o grande sábio dos liberais, Lord Acton. Né? Uma frase perfeitamente idiota que não quer dizer nada. Então, Lord Acton. Né? Então, em geral, os teóricos liberais são tudo assim. Tudo frase de efeito que, quando você vai ver na substancialidade, não está dizendo nada. Né? Mas jogando sempre com valores que são tomados como premissas universais, como, por exemplo, a liberdade. A liberdade é boa, então tudo aquilo que preserva a liberdade é bom. Né? Quando eu vejo essas frases, eu lembro do Saul Bellow, outro prêmio Nobel de Literatura, né? Que começaram a pedir definições ideológicas dele. Ele disse, olha, vamos resolver isso de uma vez. Eu sou a favor de tudo que é bom e contra tudo que é mal. Então, todas essas frases se resumem nessa. O cara está querendo dizer que ele é a favor do que é bom e é contra o que é mal. Né? Agora, dito isto, dito isto, o que nós vamos fazer de verdade? Bom, o que você vai fazer de verdade é o que a situação real permite, o que a sua própria Constituição efetiva permite. Né? Então, quando você toma a noção de democracia como um valor universal e acredita que sabe o que é democracia, você só tem um jeito, você vai ter que definir a democracia por traços que a tornem reconhecíveis, né,
onde quer que eles sejam observados. Esses traços são necessariamente abstrativos e esquemáticos. Então eles não correspondem à realidade, mas somente a certos aspectos selecionados da realidade. Que aspectos selecionados? As eleições e a liberdade de imprensa. Note bem que a coisa não passa, a definição do que é democracia não passa pelo fenômeno do poder. Eu digo, mas espera aí, mas se a liberdade, a substância da liberdade é um poder, né, você definir a democracia como a liberdade de imprensa e a liberdade de voto, tá certo? Você a está resumindo a dois poderes. Né? Será que isto basta para atender à sua expectativa quanto ao que é a democracia? Será que uma coisa constituída tão somente desses dois traços, né, seria tão bela assim ao ponto de nós matarmos e morrermos por ela? Evidentemente não. Precisa muito mais do que isso. Né? Tá certo? Então, a liberdade de imprensa é consagrada nas leis. Tá certo? E a Constituição Política também é consagrada, né, numa série de preceitos constitucionais ou leis. Né? O poder pode ser determinado por lei? Não, porque para você promulgar a lei já precisa ter o poder. Quer dizer, quem baixou a lei tinha o poder de fazê-lo, senão não faria. É isso? Então, o poder é anterior a a todo esse aparato legal. E ele continua existindo depois que o aparato legal é promulgado. Né? Então, a democracia nada nos diz sobre a estrutura real do poder num determinado lugar. Então, vamos supor, você tem a total liberdade de imprensa, ou seja, não há censura, o governo não interfere no que você está publicando. Mas todos os jornais pertencem a um sujeito só. Isso é proibido? Não, não é proibido, você tem liberdade de imprensa. Se o sujeito quiser comprar o jornal dos outros, ele compra. Por exemplo, você tem eleições, mas um partido subornou todos os outros, então ele vai ser reeleito eternamente. Né? Então, vamos dizer, isto não é afetado, vamos dizer, pela definição formal nominal de democracia. Justamente porque essa definição não leva em conta que o problema essencial não é a liberdade, é o poder. E, portanto, os ideais da democracia, quer dizer, não digo uma sociedade justa, mas uma sociedade mais justa, né, vamos supor, só poderia ser concebida, tá certo, na base de uma estrutura de poder que fosse racional, razoável e defensável. Não é isso? É a sociedade onde existem tantos meios de poder que nenhum poder se sobrepõe aos outros demasiado. Não é isso? Portanto, para você falar de democracia, você precisaria ter uma farta distribuição de meios de poder. Mas daí entramos no problema. Quem distribui os meios de poder? O distribuidor de poderes tem que ser mais poderoso do que todos aqueles a que ele distribui. Então, se a distribuição de poder é operada desde um centro agente, acabou já a democracia. Não é isso? Então, isso aí, eu acho que Trotsky, que dizia que o distribuidor de benefícios jamais se esquecerá de distribuir a melhor parte a ele mesmo. Por definição, mesmo que ele desempenhe a sua função honestamente, ele é distribuidor de poderes, então, portanto, ele concentra todos os poderes na mão e os distribui. Só por isso ele já se tornou imensamente mais poderoso do que todos os outros. Então, a distribuição de poderes pressupõe a sua concentração. E na concentração, já de cara, você já negou a distribuição. Então, a hipótese de um centro distribuidor de poderes, que está na base de todo o movimento revolucionário, já é uma coisa autocontraditória. Quer dizer, quando deram a definição da revolução, já podia, assim, um computador poderia. Não precisa nem ser um ser humano inteligente, um computador imediatamente conclui, fala, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer porque é autocontraditório.
Então, quer dizer, só existe a possibilidade de uma democracia onde as várias partes envolvidas sejam capazes de criar e manter os seus próprios poderes. Né? Ou seja, tudo depende haverá democracia onde existir iniciativa popular para criar e manter meios de poder capazes de contrabalançar, né, os mais ambiciosos. Portanto, a democracia não é uma questão de leis. É uma questão de poder e de capacidade. Então, terão democracia os povos capazes de fazer isso. E não terão os que não são capazes de fazer. Não adianta você querer implantar a democracia lá. Quer dizer, isso se tomarmos a democracia no sentido material, substantivo, se levarmos a sério o conceito de democracia, que essas pessoas não levantam. Elas usam a democracia, vamos dizer, como um ideal, né, projetado no céu para atrair pessoas. Tá certo? E não entram mesmo na questão substantiva de como se vai fazer, como se faz. Tá certo? Então, você vê que nesses meus artiguinhos de jornal, cada um deles é uma amostra de como se faz esse tipo de análise política. Você recuando desde as palavras convencionais, tá certo? Até a sua raiz na experiência individual, que frequentemente vai estourar ou diluir esses conceitos gerais, mostrar que eles não querem dizer nada, e que, quando você apresenta, vamos dizer, um plano constituído de palavras que não querem dizer nada, você não vai realizar o plano. Agora, alguma coisa você vai fazer. Por exemplo, o sujeito faz uma revolução dizendo que ele vai instaurar a democracia. Ele não vai. Mas ele está agindo, e alguma coisa ele vai fazer, e algum resultado vai obter. O resultado vai ficar certamente tão diferente daquilo que foi prometido, daquilo que ele próprio imaginava, que vai ser irreconhecível. No seu curso de filosofia política, você chega a dois conceitos, talvez não seja a melhor maneira de chamar, mas duas focos de atenção, que é a definição de poder como capacidade de mando e de obediência de uma ordem dada ao longo do tempo, e a ideia do agente histórico. Então, quais são, ao longo da história, dentro da nossa sociedade política, quem de fato tem esse poder de mando? Bom, o poder político é, por excelência, um poder de mando. Quer dizer, um poder de mando que se estende, em princípio, sobre toda a sociedade, sobre a maior parte dela. Né? Quer dizer, que, dada uma ordem, ela se tornará obrigatória para certas pessoas, para um grupo grande de pessoas, e haverá algum meio de puni-las se elas não obedecerem. Tá certo? Então, mas só tem 3 instrumentos do poder. O primeiro, vamos dizer, é a influência, é o poder mental, que é o poder de você recortar o horizonte e não deixar que as pessoas vejam nada fora daquilo. Então esse é o poder, vamos dizer, das camadas intelectuais, sacerdotais, etc, etc. A característica desse poder é que ele é de longuíssimo prazo e ele nem sempre é um poder pessoal. Em geral, quando essas sugestões coletivas chegam a ser eficazes, o cara que as lançou já morreu. Não é isso? Quando começou a Revolução Russa, Karl Marx já tinha morrido, né? Por exemplo. Uma pergunta sobre esse primeiro instrumento de poder, a ação a espiral do silêncio é um desses instrumentos. A espiral do silêncio é sem dúvida um desses instrumentos. Né? E você vê que a espiral do silêncio começa na Revolução Francesa, quando, para contrabalançar a ação dos tribunais constituídos, os intelectuais criaram o Tribunal da Opinião Pública, que não tinha o poder de condenar ninguém à cadeia, nem de tomar os seus bens, etc., mas tinha o poder de torná-lo mal visto e isolado, tá certo? E que depois de um certo tempo se tornou mais temido do que o poder dos tribunais. Então, isso aí é evidentemente um aspecto do poder intelectual, mas você precisa ver que para implantar uma coisa dessa precisa muita gente. Então você não pode dizer que ninguém pessoalmente detém esse poder na mão. Nem os caras mais influentes, nem Voltaire, Diderot podiam dizer que eles comandavam isso. Isso aí é uma, vamos dizer, isso é uma forma de mando que vem
por uma influência sutil disseminada por toda a sociedade. É muito difícil você controlar isso aí. E controla por estatística. Né? Bom, a segunda forma do poder é, evidentemente, o poder, vamos chamar financeiro, que é o poder de você oferecer ou negar uma recompensa. Não é isso? Ainda assim, você vê, o poder financeiro, ele não pode forçar uma pessoa a fazer alguma coisa. Ele pode apenas tornar aquilo atrativo e tornar a perspectiva oposta indesejável. Tá certo? E, finalmente, tem o poder decisivo, que é o poder de você matar, agredir, trazer um dano. Não oferecer um benefício, mas trazer um dano. Então, a ameaça do dano é a forma mais elementar do poder. Né? Mas, de qualquer modo, existem os três, e eles estão sempre mais ou menos interligados. Né? Então, toda e qualquer ação política pode ser sempre decomposta nesses três elementos. Qual é o coeficiente de, vamos dizer, influência persuasiva que ele tem? Qual é o coeficiente de atrativo, da atração de uma recompensa, a promessa de um benefício? E qual é o coeficiente de ameaça de um dano? Ou dano efetivo. Né? Todo poder tem essas três coisas embutidas. Então, você vê que no caso desse assunto do Vargas Llosa, que a gente estava analisando, ali no Peru eles tiveram a experiência da semiditadura Fujimori. Né? Então, o Fujimori reformou a economia do país, salvou, tirou o Peru do buraco, botou numa onda de prosperidade que dura até hoje, de algum modo, e, ao mesmo tempo, infringiu derrotas terríveis aos terroristas de esquerda, mas, ao mesmo tempo, criou lá um sistema de corrupção, cometeu uma série de ilegalidades, etc, etc. Não chegou a ser, vamos dizer, uma ditadura no sentido formal da coisa, tá certo? Mas houve alguns momentos em que pareceu isso. Chegou a fechar congresso, essa coisa toda, mas durou pouco. Né? Então, os peruanos tiveram a experiência disso. E, evidentemente, na hora de uma votação, então a imagem daquilo aparece como uma alternativa a ser evitada. Se bem que a maior parte da população peruana ainda é simpática ao Fujimori. Né? Se o candidato fosse o próprio Fujimori, ele teria provavelmente vantagem. Agora, a filha dele não conseguiu convencer as pessoas. E, por outro lado, você tem um sujeito que chega lá com uma imagem lulista. Né, que foi, essa imagem lulista foi moldada pelo próprio PT. O PT foi lá e ensinou o sujeito como é que faz. Quer dizer, a vitória do Ollantaytamala é uma vitória do PT. Né? E, através do PT, é uma vitória do Foro de São Paulo. Quer dizer, o Ollantaytamala é um membro do Foro de São Paulo, está dentro da estratégia do Foro de São Paulo. Acontece o seguinte, o Foro de São Paulo não é, para a imaginação peruana, uma entidade presente. Eles não discutem Foro de São Paulo, tá certo? Como discutiram Fujimori. Tá certo? Então, a análise que o Vargas Llosa faz é o seguinte: ele está jogando com elementos que existem no imaginário peruano. Por um lado, existe o Fujimori, né, com aquela imagem fascista, etc, etc. E, por outro lado, existe o quê? Uma imagem muito vaga de um perigo hipotético chamado Foro de São Paulo. Mas, na verdade, o que está aparecendo é o Ollantaytamala com a sua figura luliana, né, falando de democracia, até de iniciativa privada, essas coisas todas. Parece que não tem perigo nenhum. Tá certo? Mas, evidentemente, ele está jogando com duas imagens publicitárias. Não com duas realidades. Né? E a realidade é a seguinte aqui. O Foro de São Paulo, ao qual o Ollantaytamala está vinculado, é o órgão, é o comando central da Revolução Comunista no continente. E o Ollantaytamala não vai fazer outra coisa senão aquilo que for decidido no Foro de São Paulo. Tá certo? Então, colocá-lo ali é claramente colocar o país sob o comando do Foro de São Paulo, o qual, em matéria de periculosidade, dá mais de 1000 Fujimoris.
Não é isso? Mas, como isso não corresponde às imagens publicitárias, então Vargas Llosa raciocina como se as imagens publicitárias fossem a única coisa que existe. Existe e naturalmente jogando com esse conceito de democracia. Nós temos que preservar a democracia, porque a democracia hoje é o consenso universal, nós não aceitamos mais ditaduras, tá certo? E quem quer que não seja democrático será imediatamente estigmatizado por toda a mídia mundial e vai ser marginalizado. É esse o raciocínio. Então, isso tudo é publicidade, isso não é uma análise que vale. A análise que vale é o seguinte: Ollanta Humala é o Foro de São Paulo e o Peru acaba de ser entregue, né, ao Foro de São Paulo. E, então, a própria perspectiva do antifujimorismo nasce do seguinte: há toda uma série de liberais que acreditaram ou fingem acreditar no fim do comunismo, e quando você vê o comunismo ressurgir na América Latina, eles não podem chamá-lo como tal, tem de inventar o termo populismo. E na definição de populismo, o próprio Fujimori se enquadra. Então foi a vitória da democracia, do regime moderno contra o populismo. Não é isso? Agora, falando contra o populismo, de o que o discurso antipopulista atrapalhou os planos do Foro de São Paulo? Absolutamente nada. Mas existe alguém que seja mais caracteristicamente um líder populista do que o Lula? É? Não, mas aí o Vargas cai no mesmo problema que vicia todo o discurso dele, que é o seguinte: o populismo, na cabeça desses liberais, que eu imagino que você está falando, ainda é uma categoria de pensamento de uma certa tipo de ciência política. E não uma força agente como é o Foro de São Paulo. Claro, claro. O populismo é uma abstração. Tanto é uma abstração que nele cabem Hugo Chávez e o Fujimori. E as forças mais opostas cabem dentro do conceito de populismo, porque populismo é um estilo, e não uma política substantiva. Agora, nesse estilo, por exemplo, o Lula se enquadra. Então, por que Lula não é condenado como líder populista? Às vezes é um pouquinho, tá certo? Mas acontece que populismo não existe. Não existe um movimento populista na América Latina. Não existe um esquema de poder populista. Né? Existe um esquema de poder pró-comunista, evidentemente, que é o Foro de São Paulo. Né? Os líderes populistas também não têm algo que é essencial ao poder político, como você coloca, que é a duração do mando. Por exemplo, se um líder populista cai, entra outro líder populista, seu rival, vai fazer uma política completamente diferente, beneficiando os seus clientes políticos. Sim. Mas no Foro de São Paulo, não. Por exemplo, cai o Lula, entra Dilma, daqui a pouco entra... Não, o Foro de São Paulo é permanente. Ele é o governo da América Latina. Então, agora, da onde surgiu de onde surgiu essa recusa desse pessoal liberal em examinar o movimento comunista como um movimento comunista? Não, surgiu o seguinte: quando, quer dizer, nas 2 últimas décadas de existência da União Soviética, a União Soviética foi alimentada, dizer, por dinheiro ocidental. O Gorbachev tinha um plano que ele dizia: para restaurar isso aqui, nós precisamos 100 bilhões de dólares. E ele estendeu o chapéu e os caras botaram lá 100 bilhões. Não adiantou nada, o regime caiu do mesmo modo, porque já estava corrupto demais. Né? Tanto que, vamos dizer, a única iniciativa anticorrupção que houve nos últimos anos, décadas do regime soviético, foi quando subiu o tal do Andropov, e ele mandou fazer uma investigação onde? Em Moscou? Não. No Uzbequistão. Tanto que o Uzbequistão estava totalmente corrupto. Só que os juízes começaram a investigar a corrupção no Uzbequistão e foram vendo que ela subia até Moscou e que ela começava lá no Kremlin, na KGB. Tá certo? Então a investigação evidentemente deu em nada. Tá certo? Mas provou, vamos dizer, que a União Soviética era a sociedade mais corrupta do mundo. Então, vamos dizer, a produção de nações inteiras ali era totalmente fictícia. Quer dizer, você fabricava, sei lá, 30 automóveis e você dizia que fabricou 3.000.
Então isso era o normal ali. Aconteceu também que quando apareceu a ideia da perestroika, que foi uma ideia criada dentro da KGB, o Ocidente retirou todo o apoio aos dissidentes soviéticos e começou a apoiar o que eles chamavam os comunistas esclarecidos, tipo Gorbachev. Então, praticamente eliminou a oposição, fortaleceu tremendamente o poder da KGB. E quando, né, o regime se desmantelou, o que aconteceu? Os próprios membros da KGB, os próprios membros da elite corrupta, se transformaram nos chamados oligarcas do dia para a noite, tendo agora o poder de atuar livremente no Ocidente. Então se espalha pelo mundo o fenômeno da máfia russa, que controla 80% da economia da Rússia, e que tem uma atuação mundial tão gigantesca que nenhuma das outras máfias ousa se opor a ela nem um minuto. Nem as tríades se opõem, nem a Yakuza se opõe, nem a máfia italiana se opõe. Agora são todas sócias da máfia russa. A máfia russa mundializou o crime. E a máfia russa é o quê? A KGB. Quando aconteceu isso, quando caiu a União Soviética, então, o que o Ocidente fez? Exigiu imediatamente o julgamento de Nuremberg para os crimes do comunismo? Não. Branqueou a imagem de todos eles se transformaram do dia para a noite em capitalistas, né, legalmente constituídos, podendo atuar no Ocidente. Então, é claro que isso aí foi um crime monstruoso, mas isso deu muito dinheiro para muita gente. Quer dizer, o dinheiro russo começou a circular para tudo quanto é lado, formaram-se imensas parcerias entre esses oligarcas russos e capitalistas ocidentais. Então, todo este pessoal, vamos dizer que defendia aquela conversa de livre mercado, tal, estão todos eles de rabo preso com a corrupção russa. Né? Então, eles simplesmente não podem dizer o seguinte: nós aumentamos o poder da KGB, nós entregamos o mundo na mão da KGB. Então, eles têm que continuar dizendo que o comunismo morreu e agora o que existe é só o populismo. Eles sabem que estão mentindo. Quer dizer, não é só o problema de, eles são os iludidos, eles têm a cabeça do mundo. Alguns sim, a raia miúda dos liberais tem. Tá certo? Mas os altos próceres da coisa, você vai dizer que o pessoal da Montpellier não sabe disso que eu estou falando? É claro que sabe. Tem todos eles, vamos dizer, o rabo preso, né, no maior esquema de corrupção da história humana. Então eles não podem dizer a verdade, porque a vida deles está baseada na mentira, na falsificação. Então, você vê que nos últimos 20 ou 30 anos, o narcotráfico se espalhou pelo mundo, a corrupção multiplicou por 1000, e o mundo virou realmente como o do mundo dos ladrões, como diz a Claire Sterling. Né? E quem fez isso? O pessoal da KGB, aliado aos capitalistas ocidentais. Tem comunistas e liberais. Então, existem motivos sérios para que um Mário Vargas Llosa camufle as coisas dessa maneira, dizer, não, nossa luta é contra o populismo, é contra o fascismo, e a eleição do cara do Foro de São Paulo é uma vitória da democracia. Não, tudo isso é de uma podridão imensurável. E pior, não existe nenhuma força política organizada que se oponha a isso. Porque para se opor, primeiro você precisa saber que a coisa existe, você precisa ter mapeado direitinho. Mas, vamos dizer, a situação que se criou a partir da queda da União Soviética é tão confusa, tão nebulosa, que para você ter algum controle do que se passa, você precisa estudar a coisa o dia inteiro, você precisa um intelecto considerável para entender isso aí. Né? Então, quer dizer, o Vargas Llosa ele está trabalhando dentro do confusionismo com que, vamos dizer, os liberais encobriram a corrupção que a Rússia estava espalhando pelo mundo. Então, de certo modo, vamos dizer, todo mundo está interessado em encobrir essa corrupção.
Por um lado, esses liberais ocidentais que encheram os russos de dinheiro, deram dinheiro para o Gorbachev, dinheiro a rodo para o Gorbachev para ele fazer só besteira, tá certo? E para realizar um plano que era o da própria KGB, quer dizer, a KGB já tinha chegado. Olha, o primeiro sujeito que inventou, sabe quem inventou a perestroika? Laurent Beria, né? O chefe da polícia secreta de Stalin. Né? Ele sabia que não era para a Rússia ficar fechada, mas era para o contrário, fazer um sistema de infiltração no Ocidente através do capital. Então isso foi a perestroika. E foi esse plano que eles realizaram. Agora, você tem duas alas, né, encobrindo o crime. Por um lado, os liberais, que deram os meios financeiros dos russos fazer essa porcaria. E, em segundo lugar, os próprios russos, que agora querem se limpar na sua própria porcaria, dizendo que foram os ocidentais que os corromperam a partir de 1990. Como se nós não tivéssemos corrompido desde 1950. Então, quer dizer, a mentira se espalhou pelo mundo. Estes fatos que eu estou dizendo, você não vai ver analisado em nenhum jornal, em nenhum canal de televisão. Porque todos eles pertencem a partes interessadas. Então quer dizer que uma análise objetiva do que está se passando no mundo é quase impossível. A impressão que dá é que esse seu artigo, lido sem o respaldo dessa sua filosofia política, no Brasil nem tanto, porque o Brasil ninguém tem cabeça, mas se fosse lido aqui, a impressão que dá é que ficaria um mal-estar generalizado, principalmente pelo final, onde você faz... Sim, mas isso foi feito para criar um mal-estar. Agora, eu não estou explicando nele quais são os critérios metodológicos que eu estou usando para chegar a essas conclusões. Nem dá para explicar no artigo. O problema de artigo de jornal é esse, artigo de jornal é minimalista, ele fala de uma coisinha aqui, de outra coisinha ali. Então, o elo por trás de tudo isso só vai aparecer nos meus cursos. E se esses cursos forem publicados como livro, então, nos livros. Daí a urgência de publicar como livro, né? Porque também, veja, é incrível, mas você encontra poucos leitores que desconfiem da coisa mais óbvia. Fala, olha, se eu escrever isso aí, um filósofo. O filósofo você está sempre buscando, vamos dizer, a coerência, a consistência por trás de tudo. Então, provavelmente aquilo que ele não justificou aqui, ele justificou em outro lugar, e provavelmente ele tem algum motivo para dizer isso aqui. Eles não procuram motivo. Eles reagem minimalisticamente aos artigos minimalistas. Só veem o que está escrito naquele artigo. E não supõem que eu tenha pensado mais nada. Quer dizer, isso é um sinal de burrice, de incapacidade de leitura. Porque se você tem algum treino na leitura de filósofo, você sempre sabe que aquilo que não está explicado num texto, ou está explicado num outro texto, ou está implícito. As pessoas não sabem disso. Então, por exemplo, quando eu falei do negócio durante o debate do Guinho, eu mencionei o milagre de Fátima, profecia de Fátima. O John Haskins disse, não, mas isso não pega bem com os protestantes, etc, etc. Então, por que o milagre de Fátima tem que ser mencionado no contexto de um debate com Alexandre Duguin? Porque o pessoal da corrente eurasiana considera o milagre de Fátima, eles consideram um acontecimento essencial. Porque eles partem do princípio seguinte, a Nossa Senhora anunciou a conversão da Rússia tão logo fosse realizada a consagração. Daí eles proclamam que a consagração foi realizada por João Paulo II e que a conversão já aconteceu e que a Rússia hoje é o centro do cristianismo universal. Então é um elemento ideológico para fortalecer a proposta eurasiana. Nós sabemos que isso é baseado numa farsa, que João Paulo II não fez consagração coisíssima nenhuma, ele fez um simulacro ridículo de consagração. Né? Então, quer dizer, eles estão usando o próprio milagre de Fátima em sentido invertido. E isso é um elemento fundamental na ideologia deles. A Nossa Senhora nos legitimou o governo Vladimir Putin, que é o governo cristão da Santa Mãe Rússia. Então, como é que eu posso omitir o milagre de Fátima? Mesmo que eu não fosse católico, eu teria que levar isso em conta. Não porque eu acho importante, se bem que eu acho realmente, mas porque eles acham importante. Só que para fazer isso, precisaria escrever um outro artigo. A não ser que o leitor seja inteligente, ele pensa, não, se o Olavo falou isso, deve ter uma outra explicação em outro lugar. Então.
Mas o milagre de Fátima, ele adquire uma outra dimensão, que assim, ela é fundamental para a ciência política contemporânea, porque ele, assim, o milagre de Fátima, quando ele faz a previsão da guerra, ele explica de uma, quer dizer, ele é um dado da análise política, tem que Claro ser que é. levado em conta, ele não pode ser desprezado Claro como que é. uma crença subjetiva. Você não pode pensar, aqui está o fio dos acontecimentos políticos e ali separado está uma crença que os caras têm em nossa. Como? Não pode ser. Porque na profecia já estava exatamente o desenrolar exato do que veio acontecer. Agora, nesse caso do projeto eurasiano, ele se torna mais importante ainda porque, vamos dizer, um poder que foi dado à Igreja Católica para mudar efetivamente o rumo dos acontecimentos foi usurpado e usado de maneira mistificatória, falsificada, pelo outro lado, né, para fortalecer a aliança da KGB com a Igreja Ortodoxa. Então, quantas pessoas estão entendendo isso no mundo? Eu e vocês. Pois é, mas quando você vê um sujeito que O representa uma Papa não sabe parcela isso. do movimento conservador, colocando essa proibição da pergunta da mesma maneira como os liberais e os revolucionários colocam, você vê que a deformação da realidade ela pode ter tido o chutão inicial com a revolução, com os revolucionários, né? Mas ele tomou parcelas enormes da população, inclusive. Mas ele que dizia, veja, o Föggen falava, mas que a proibição de perguntar virou uma instituição mundial. Ele tem razão. Quer dizer, você não pode apelar à experiência universal. Você tem que estar sempre raciocinando dentro de um círculo delimitado pelo agente do poder. Você não pode fazer pergunta embaixo disso, ou para o lado disso, acima disso. Não pode. Num certo sentido, o cientista político contemporâneo, assim, esse cientista liberal, ele exerce a mesma função na sociedade que o pajé exercia. Mas não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Ele tem um poder mágico mesmo sobre a opinião pública, sobre as cabeças. Agora, o fato é que a parte rejeitada, aí nós temos que raciocinar como o Dr. Freud, né? A parte que foi rejeitada, que foi recalcada, ela ressurge sob forma neurótica. Ressurge como, vamos dizer, expressões de subculturas um pouco demenciais, é isso? Onde, vamos dizer, as verdades mais óbvias vão aparecer junto com mitologias mais extravagantes e vão ficar desmoralizados por causa disso. Por exemplo, na França, o Jean-Marie Le Pen dizia 3 milhões de desempregados significa 3 milhões de imigrantes a mais. É uma conta muito simples, né? Você tem, né? Se o país tem 3 milhões de desempregados e está recebendo imigrante em quantidade enorme, então é claro que esses 3 milhões de empregos estão na mão dos imigrantes. Né? Ele diz isso que é uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo, né, ele diz que a matança dos judeus não aconteceu, entendeu? E só falta falar de disco voador, então. Quer dizer, é um fundo de uma verdade patente que vem misturada com loucura, porque a verdade patente não pode ser discutida. Você não pode falar contra a imigração na grande mídia europeia. Você é imediatamente do outro lado como fascista. Então, o resultado, só os fascistas falam. Só aqueles que não se incomodam de ser conhecidos como fascistas, ou porque são superiores a isso, ou porque são fascistas realmente, é que podem falar disso aí. E depois, num certo ponto, fica difícil você distinguir, né, quem é quem. Então aí até, vamos dizer, até as distinções mais elementares se tornam impossíveis de fazer. Quando os caras no Brasil dizem, não, o Olavo de Carvalho é o representante da direita, eu digo, mas como eu posso representar um movimento político que não existe? Né?
Como eu posso ser um ideólogo de um movimento que não existe? Né? Isso realmente não faz sentido algum. Mas, para a cabeça deles, basta você, vamos dizer, a sua opinião coincidir com a de determinado partido inexistente e hipotético sob certo aspecto, você passa a ser um porta-voz desse partido hipotético, o qual começa a existir automaticamente. É claro que tudo isso é um raciocínio psicótico, mas acontece realmente. Então, quer dizer, a análise política hoje em dia se tornou extremamente dificultosa porque a quase totalidade dos dados em circulação são dados uniformes. Você já não tem mais aquela concorrência da mídia que você tinha nos anos 50. Mas, por exemplo, se você lê o jornal da direita e da esquerda, da França dos anos 50, eles eram radicalmente opostos. Agora não, agora são mais ou menos iguais. Se você lê o Figaro e o Humanité, é difícil você distinguir um do outro hoje. Quando você vai ver, é o dinheiro dos mesmos caras que está por trás de um e de outro. Então, essa unificação da mídia, né, e ao mesmo tempo, vamos dizer, esse projeto de implantar no mundo um modelo uniforme, né, tornou praticamente impossível a análise política, a não ser, vamos dizer, para pessoas que não façam grande questão de ser compreendidas pela maioria. Né? No caso, eu não tenho nenhuma pretensão de influenciar o curso dos acontecimentos. Eu só não quero me afogar no meio da confusão. Eu quero continuar entendendo o que está acontecendo. E, se possível, passar para a geração seguinte o fio da meada. Né? Para que daí, vamos dizer, a loucura não tome conta de tudo. É só essa a minha pretensão. Não dá para pensar em nada mais. Então, eu acho que eu estou numa posição boa para enxergar as coisas. O próprio fato de eu estar morando no estrangeiro, quer dizer, eu não poder atuar politicamente no país onde eu estou, também me ajuda. Né? Mais ou menos como Aristóteles em Atenas. Né? Aristóteles podia fazer o exame da política com uma objetividade. Por quê? Porque ele não podia participar da política. Então, acho que isso hoje foi. Temos aqui 1h21. Então vamos parar por aqui. Eu acho que foi tempo suficiente.